escola dominical. Espero que você esteja aí, né, animado, feliz por mais uma oportunidade que Deus nos dá de aprender dele e de poder falar com ele, de poder estar na presença dele. Esse momento nosso com Deus é muito especial. Olha, eu escolhi um versículo lá de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Esse versículo, ele nos traz uma lição muito importante, uma lição muito especial para a nossa vida, tá? Nós vamos ler ele agorinha. Então, antes de tudo, nós vamos falar com Deus, pedindo a Ele que fale aos nossos corações e que Ele se agrade do nosso culto a Ele. Isso mesmo. Tudo que nós fazemos, lendo a palavra, ouvindo as histórias da palavra de Deus, cantando ao Senhor, isso é um culto que nós oferecemos a Deus. Isso aí. Então vamos pedir a Ele que se agrade do nosso culto, que o nosso coração possa estar totalmente voltado para o Senhor nesse momento e que nós possamos também aprender bastante dele, tá bom? Então vamos orar. Amado Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais do Senhor, de podermos, ó Deus, cultuarmos a Ti, ó Pai, lendo a Tua palavra, cantando louvores, fazendo orações, ouvindo, ó Deus, a história da palavra do Senhor, que o Senhor possa se agradar das nossas vidas nessa manhã e que nós possamos também nos enchermos de Ti, aprendermos do Senhor, guardarmos, ó Deus, lições importantes no nosso coração a respeito de Ti. Eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como que foi a sua semana? Como que foi aí essa semana? Bastante calor, né, que tá fazendo. Como foi aí o seu convívio com a sua família? Você se encontrou com algum amigo? Como que tá sendo aí os seus dias, né? Essa semana que se passou. Eu espero que você esteja bem, tá? Olha, então, como eu disse para vocês, o versículo que eu escolhi é lá de Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 21. Esse versículo diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha, como eu disse para vocês, esse versículo ele tem uma lição muito importante para nos ensinar. Todas as vezes que alguém faz mal para nós, faz alguma coisa que nos deixa triste, faz alguma coisa que nos magoa, qual que é a vontade que a gente tem? Não é de se vingar, de nos vingar, de ir lá e fazer do mesmo jeito que a pessoa fez com a gente? Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que a gente não pode deixar o mal vencer. Aquilo que ele fez comigo e que me deixou triste e que me magoou, isso é o mal. E se eu fizer o mal para ele, retribuindo o mal que ele fez a mim, eu estou deixando o mal vencer. E como é que a gente faz o bem então vencer? A gente perdoa e a gente faz o bem para ele, ao invés do mal que ele fez para nós. Então, por isso que esse versículo diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Só existe uma maneira da gente vencer o mal, é fazendo o bem. Se alguém fez mal pra gente, a gente paga com o bem. Dessa forma, a gente está vencendo o mal. Porque se alguém faz mal e a gente paga com o mal, quem que está vencendo? O mal. Então, a gente não pode deixar o mal vencer, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lembre-se disso durante essa semana. Se alguém te fizer mal, se alguém te magoar, se alguém te deixar triste, não pague com o mal, não retribua o mal que ele fez. Pague com o bem, perdoe, né? Faça algum favor, né? Não, se gritou com você, não grita de volta, pelo contrário, que você faça o bem. Sabe por quê? Se ele fizer o mal para você e você fizer o mal para ele, o mal vai reinar. E aí só vai existir o mal. Mas se ele faz o mal, a pessoa faz mal pra gente, e a gente faz o bem para ele, a gente vai fazer ele entender que o mal não compensa,
que a gente tem que sempre tratar os outros bem. E da próxima vez, quem sabe, né? Ele vai te fazer bem ao invés de te fazer mal. Certo? Deu para entender esse versículo aí? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso mesmo. Esse versículo está aqui na palavra do Senhor. E nós vamos cantar uma canção que diz que o nosso corpo é a casa de Deus. Em mim, em você, Ele veio morar. Então, tudo que a gente faz tem que agradar a Deus. Isso mesmo. Se a gente fizer o mal para o nosso próximo, a gente está agradando a Deus? Não, a gente está agradando o mal. Então, a gente tem que agradar a Deus fazendo o que é bom, fazendo o bem, tá? Então, vamos lá. Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a Ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a Ele agradar. Tudo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, deve agradar ao nosso Deus que veio morar em nosso coração. E a gente vai, né, ouvindo a palavra de Deus, e quando a gente vai ouvindo a palavra de Deus, a gente vai aprendendo de Deus. Então essa outra canção diz assim, ó: escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, mas basta só escutar? Não, tem que escutar, aprender e obedecer, certo? A história que nós vamos ouvir hoje é uma história lá do Velho Testamento, tá na palavra de Deus, né? Lá no segundo livro dos Reis, tá? Capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, é a nossa história de hoje. E vai falar sobre uma menina que era escrava. Vocês sabem o que é um escravo? Escravo eram as pessoas que eram vendidas para as pessoas que tinham muito dinheiro. E essas pessoas que se tornavam escravas ou que eram escravas, elas tinham que trabalhar muito mesmo. E elas não recebiam nada de dinheiro, salário, nada disso. Elas trabalhavam, mas não recebiam nada, porque elas eram escravas. E a história de hoje que nós vamos ouvir vai falar dessa menina. Era uma menina do povo de Israel, né? E o povo de Israel, algumas pessoas se tornaram escravas de um país vizinho chamado Síria. Então a Síria fez guerra com o país Israel, que era o povo de Deus. E aí então a Síria levou algumas pessoas para o país deles, né, a Síria, e fez dessas pessoas que eram israelitas, fez delas escravas. E uma dessas pessoas que se tornaram escravas era uma menina, né? A Bíblia nem fala o nome dela, mas foi uma menina que teve uma atitude muito linda. Mesmo ela sendo tirada do país dela, mesmo ela sendo afastada dos pais dela, ela ainda era uma jovenzinha, uma criança. Ela foi tirada do país dela, ela foi tirada dos pais dela,
e ela foi levada para um outro país. Ela não podia mais ir no templo ou buscar o Senhor como o povo de Israel buscava. E por quê? Ela foi levada como escrava para um país longe, um país chamado Síria. E a palavra de Deus vai dizer, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, que ela se tornou escrava na casa de um homem chamado Naamã. Naamã, ele era um homem muito importante. Ele era comandante do exército da Síria. Ele era um general lá. Ele mandava no exército. E ele era casado e ele então levou essa menina, quando ele guerreou contra Israel, ele levou essa menina como escrava. E ela trabalhava então na casa do Naamã. E ela trabalhava junto com a esposa de Naamã. Ela servia a esposa de Naamã. Como eu disse para vocês, o Naamã era um homem muito importante. Sim, um homem muito importante, mas ele era um homem que tinha uma doença terrível. Era uma doença que não tinha cura. Era uma doença que causava feridas pelo corpo dele. Então, o Naamã, mesmo sendo um homem muito importante, sendo muito conhecido, ele tinha essa doença que causava essas feridas pelo corpo, e era uma doença também que não tinha cura. O nome dela era lepra. Então, Naamã era leproso. E ele vivia, e ele ficava muito triste, porque ele já tinha, às vezes, tentado de tudo para ter a cura, das suas feridas, mas nada feito, a lepra não tinha cura. Lembra que eu falei para vocês que ele levou uma menina do povo de Israel como escrava e ela trabalhava e servia na casa dele? Pois é, essa menina, mesmo sendo levada como escrava, ela tinha um coração muito bom e ela continuava amando a Deus e obedecendo a Deus. E mesmo ela podendo nunca falar sobre a solução para o problema do Naamã, ela não agiu dessa forma. Essa menina, ela fez algo que o versículo que nós lemos hoje nos ensina. Que é o quê? Pagar o mal com o bem. O Naamã fez mal para aquela menina, arrancando ela lá da terra dela, do país dela, do meio da família dela e levando ela como escrava, mesmo sendo ainda uma menininha tão jovem, trabalhar como escrava? Sim, Naamã fez algo muito mal para aquela menina. Mas aquela menina, ela não pagou o mal com o mal. Ela pagou o mal com o bem. Ela procurou a esposa do Naamã e ela disse o seguinte: a lepra não tem cura mesmo, mas lá no meu país, Israel, tem um homem de Deus que chama Eliseu, e ele é usado por Deus para fazer muitos milagres. E se o Naamã, o meu senhor Naamã, for lá na minha terra e procurar esse homem de Deus, esse profeta que se chama Eliseu, com certeza Deus vai usá-lo para ajudar Naamã. E aí, a esposa do Naamã foi correndo falar para o Naamã. Falou: meu bem, meu querido, meu esposo, a menina que você trouxe lá de Israel, ela disse o seguinte, que existe um homem de Deus lá no país dela, que é um homem que Deus usa muito ele para fazer milagres. E ela disse que se você procurar ele, ele pode te curar. E aí então, o que a menina fez? Ela estava deixando o mal vencer? Não, ela estava vencendo o mal com o bem. E aí o Naamã foi então ao seu rei e disse: olha, a menininha que eu trouxe como escrava, ela disse que se eu for lá no país dela, Israel,
e eu procurar o homem de Deus chamado Eliseu, ele pode me curar. E o rei, né, da Síria disse, olha, Naamã, vai lá, eu vou enviar cartas para você ser bem recebido lá. Pode ir, leva presentes, né, para esse homem, para que ele possa então te receber bem lá e curar você dessa lepra. E Naamã então, né, obedeceu, ele fez aquilo, né, que o seu rei permitiu que ele fizesse, e ele, ó, correu, viajou lá para o país daquela menina. Quando ele chegou lá, ele levou uma carta do rei da Síria para o rei de Israel. E a carta dizia o seguinte, olha, eu estou enviando a você o Naamã, o meu general, o meu comandante do exército, e eu quero que você providencie a cura dele. O rei de Israel ficou muito preocupado, ele falou, mas eu não sou Deus, eu não posso curar ninguém. E aí, ele ficou tão desesperado que o profeta de Deus, o Eliseu, ficou sabendo que o rei de Israel estava desesperado. E aí ele disse assim, olha, por que você está desesperado, rei? Ele falou, porque o rei da Síria mandou um comandante lá do exército dele que tem lepra. E ele falou que eu tenho que curar ele, mas eu não sou Deus. E aí o Eliseu falou assim, olha, manda o Naamã vir aqui na minha casa. E o Naamã, mais do que depressa, foi correndo à casa então de Eliseu. Quando ele chegou lá, o Eliseu mandou um mensageiro receber ele lá na porta. Ele não entrou na casa do Eliseu e o Eliseu também não saiu lá fora. E aí ele disse o seguinte, olha, o meu senhor Eliseu, o homem de Deus, disse para você, vai lá no Rio Jordão, mergulhe lá 7 vezes e você vai ser curado da sua lepra. O seu corpo vai ficar limpinho, você vai ficar curado. Ai, o Naamã, ele ficou muito chateado. Ele falou assim, nossa, eu vim lá do meu país, da Síria. O que custava o Eliseu pelo menos sair aqui de fora e falar comigo pessoalmente? E agora mandou um servo falar comigo e agora ele falou, vai lá mergulhar no Rio Jordão? Lá em Damasco, né? Lá na Síria tem rios muito melhores do que esse Rio Jordão. Eu podia ter ficado lá no meu país e ter mergulhado naqueles rios lá, que já eu ficaria curada então. Falou, não, vou embora, vou voltar para minha casa. Só que os servos de Naamã disse o seguinte para ele, falou assim, meu senhor, você já viajou tão longe, lá da nossa terra para cá, né? Para você ser curado, e agora a única coisa que você tem que fazer é mergulhar lá no rio, o que te custa? Já estamos aqui, vai lá, mergulha no rio. Faça como o homem de Deus está dizendo que você deve fazer. E aí o Naamã pensou, falou, tudo bem, eu vou lá. Vamos lá nesse Rio Jordão, vou mergulhar. E mergulhou uma vez, mergulhou 2 vezes, mergulhou 3, 4, 5, já é o bastante? Não. 6, e agora, já tá bom? Não, era quantas vezes? 7. Então Naamã mergulhou 7 vezes. Quando ele saiu ali, né, daquele mergulho pela 7ª vez, a pele do Naamã estava curada. Ele não tinha mais lepra, ele foi curado. Gente, foi difícil para o Naamã ser curado? Não, ele não teve que fazer praticamente o quê? Nada, ele só teve que obedecer e se lavar, tomar banho. Ai, vocês gostam de tomar banho? Tem criança que não gosta de tomar banho, mas é necessário. O banho limpa o nosso corpo de toda sujeira, não é mesmo? Lavar as mãos todas as vezes,
né, que a gente se sujar, ainda mais nesses dias que a gente está vivendo aí, né, desse vírus terrível. Então, a gente tem que sempre tá se lavando, isso é necessário para a nossa higiene. Então, Naamã não teve que fazer nada difícil, era só mergulhar e se lavar ali no Rio Jordão. A mesma coisa acontece conosco quando a gente é perdoado por Deus. Deus, ele diz que nós somos perdoados pelos nossos pecados, não porque a gente tem que fazer um monte de coisa. Basta a gente crer que Jesus já morreu por nós na cruz e pagou pelos nossos pecados. Tem pessoas que às vezes dizem, não, isso é muito fácil. É fácil mesmo, porque o mais difícil, o difícil, já foi feito por Jesus. Ele já morreu na cruz por nós, ele já deu a vida dele como pagamento pelos nossos pecados. E a única coisa que Deus espera que nós venhamos a fazer para sermos purificados, né, do nosso pecado é a gente crer que Jesus é o nosso Salvador. Isso mesmo. Então, Naamã obedeceu e foi purificado, então, da sua lepra. Sabe o que o Naamã fez? Voltou lá na casa do homem de Deus, do Eliseu, e agora o Eliseu recebeu ele. E aí o Naamã disse o seguinte, olha, eu quero te dar presentes, Eliseu. E o Eliseu falou assim, ó, não quero nenhum presente, porque não fui eu que te curou, foi Deus. Não sou eu que merece presente, quem merece é Deus. E aí o Naamã falou, olha, em nenhum lugar existe um Deus verdadeiro, perfeito como o Deus do povo de Israel. E a esse Deus agora, é somente a esse Deus que eu vou adorar, porque somente Ele é Deus. E então o Naamã, além de ser curado da sua lepra, voltou para casa levando embora um dos presentes mais preciosos, ou o presente mais precioso que nós podemos ter na nossa vida, que é a vida eterna. Porque Naamã, além de crer que Deus era poderoso para curá-lo da sua lepra, ele também cria que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Então, ele voltou para casa muito feliz. E ele disse, olha, Eliseu, nunca mais eu vou adorar nenhum falso Deus. Só vou adorar ao Deus de Israel. Gente, que coisa mais linda! E tudo isso começou por causa de uma menina que era escrava e que resolveu pagar o mal que ela recebeu com o bem. Que eu e você possamos aprender essa lição preciosa. Que quando a gente for ferido, magoado, que a gente perdoe, que a gente pague, né, esse mal que recebemos com uma coisa boa, com o bem. Deus, Ele também nos perdoa e Ele nos deu o seu maior bem, o bem mais precioso que Ele tinha, que era Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E Ele nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo, mesmo quando o nosso próximo nos magoa e nos faz mal. Certo? Gostaria de orar com você, pedindo a Deus que nos ajude a sempre pagar o mal com o bem. Vamos falar com Deus? Meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ser como aquela menina que foi vendida como escrava. Que nós possamos pagar o mal que nós recebemos com o bem. Que nós não venhamos a deixar o mal vencer. Que nós possamos, ao receber o mal, ou sermos feridos, magoados, chateados, que a gente aprenda, ó Deus, a não revidar, a não nos vingar fazendo mal para o próximo, mas que nós possamos fazer o bem, possamos perdoar, possamos fazer favores, possamos falar palavras boas, palavras que encorajem, que nós possamos ser diferentes, que nós possamos
sempre, sempre, sempre vencer o mal com o bem. Que o Senhor abençoe a vida de cada criança que ouviu essa história, que o Senhor nos ajude a obedecer aquilo que nós temos aprendido. Oramos no nome de Jesus. Olha, que você faça como aquela menina. Fale do seu Deus para as pessoas. Muitas pessoas andam por aí e não conhecem o Deus que nós servimos, que não conhece o Jesus Salvador. Que você faça como aquela menina. Fale do seu Deus. Fale do grande amor que Deus tem por nós. Fale do nosso Salvador Jesus. Assim como aquela menina falou para Naamã. Certo? Combinado? Então, ó, nós temos um encontro marcado semana que vem aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Então, até lá. Tchau, tchau!